Olá, o Voz da Comunidade está no ar. O tema de hoje é educação financeira na infância. Brinquedos, roupas, sapatos, jogos. As tentações do mundo moderno estão presentes cada vez mais cedo na vida das crianças. Mas será que você sabe controlar o seu filho? E se controlar, qual é o momento de dizer não quando ele pede um brinquedo? Para falar sobre o assunto, eu recebo a psicóloga Renata Alves Chagas e o educador financeiro Anderson Gonçalves. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Voz da Comunidade. Nessa primeira parte do programa, nós vamos focar na educação financeira das crianças. Anderson, atualmente, como que é a educação financeira das crianças? Os pais estão trabalhando nela? Bom, hoje nós temos essa participação de algumas escolas que já inovam e investem na educação financeira. Desde 2009, o governo federal fez uma proposta da ENEF, que é a Estratégia Nacional da Educação Financeira, propondo que a disciplina de educação financeira fosse uma disciplina dentro da grade curricular. Até então, esse projeto ainda está em tramitação para votação, ainda não é obrigatório, mas muitas escolas, tanto as escolas particulares, municipais e estaduais, já buscam ajudar, auxiliar as famílias que hoje, na grande maioria, sente essa dificuldade de lidar com o dinheiro, uma vez que papai, mamãe, vovó, vovô e titio não tiveram educação financeira na escola. Então, hoje é o momento das famílias se unirem junto com a escola e levar essa educação financeira de comportamento, hábitos e costumes para as nossas casas. E quando começar? O ideal já é a partir dos 3 anos de idade. Por que aos 3 anos de idade? Aos 3 anos de idade, uma criança ela já tem a noção de que o dinheiro, a moeda, a pratinha, a nota, ela já troca por alguma coisa, ela já sabe o significado do cartão de crédito. Então é um momento ideal, tanto quanto para ensinar a andar de bicicleta, falar uma nova língua. Não é importante começar mais cedo? Assim também é a educação financeira. E qual que é o melhor método? Bom, hoje nós trabalhamos, eu sou um educador financeiro com uma metodologia que já é uma metodologia internacional, que é a metodologia DSOP. Então, essa metodologia ela possui 4 pilares. E o primeiro deles é diagnosticar. O que seria isso? Para uma criança investigar, perceber o que está acontecendo no meio que ela vive. O segundo pilar seria o pilar sonhar, onde entra os sonhos de curto, médio e longo prazo. Por isso eu trouxe hoje alguns amiguinhos. Então, aqui para a criança, ela já tem a percepção de que o sonho de curto prazo, aquele desejo, aquele brinquedo que ela quer comprar pelo prazo de aproximadamente 3 meses, ela já vai levar numa atividade didática para dentro de casa, para junto com a sua professora. Já o sonho de médio prazo é aquele sonho para a criança que vai até 6 meses. Então, junto com o papai e mamãe, ela vai sentar naquele sábado, domingo, fazer um desenho de que é o sonho. E cada moedinha economizada, com a mesada sustentável que é ensinada, ela vai realizar um sonho de médio, que vai até 6 meses para a criança. E aquele sonho de longo prazo, é legal que dá para comemorar o aniversário, o Natal, Dia das Crianças, aquele sonho que vai em no máximo 1 ano para a criança, na faixa etária de 6 a 8, 10 anos. Então, com isso, a gente passa a levar para uma criança que o dinheiro ele é um meio para a realização dos nossos sonhos. E com isso a gente ensina uma questão muito importante, que é a questão da mesada. Nesse orçamento, que é o terceiro pilar, é importante que cada família saiba que antes de gastar o dinheiro, a criança, o jovem, o adulto, ele tem que poupar para os sonhos de curto, médio e longo prazo, no terceiro pilar. E no quarto pilar, poupar é o ato de reter o dinheiro, fazer com que tenha-se uma realização pessoal, mas não aquela realização imediata, que hoje, infelizmente, os pais não conseguem frear nas nossas crianças. Renata, trabalhar a economia, né? Trabalhar com a criança desde pequenininho ajuda para gerar adultos mais conscientes do que é valor, do que é preço. Tá.
A fase infantil, né, é a fase estruturante da personalidade, da vida da pessoa, né? Então, a educação infantil, ela tem que se iniciar na infância, porque é a partir da infância que a criança ela vai conseguir distinguir a questão de necessidade, de valores, de desejo, né? Assim, a questão da diferença do preço para o valor, né, de cada objeto, porque é a partir da infância que a criança começa a se relacionar com os objetos, né, que começa a construir, às vezes, expectativas, assim, quando eu crescer eu quero ser isso, né? Então, a criança precisa entender que a educação financeira está ligada ao investimento pessoal, subjetivo, né, que vai percorrer durante toda a vida, né? Então, se a criança não tem esse contato, né, de educação financeira logo na infância, então a criança às vezes ela vai perder a oportunidade, vai perder muito no sentido de se estruturar em relação a isso, né? Porque se a gente for pensar na nossa sociedade contemporânea, é uma sociedade que nos convoca ao consumismo o tempo todo, né, a consumir, comprar, adquirir, a ter. Então, é uma sociedade do excesso. Então, se o limite não for trabalhado já na infância, então o excesso ele vai ficar cada vez mais descontrolado. No caso, os pais trabalharem do cofrinho, ajuda, porque aí já trabalha com a criança desde pequenininho, ó, você colocando uma moedinha aqui, você vai ter tal objeto. Ajuda, atrapalha? Sim, porque os objetos, assim, é o que a gente trabalha com as crianças no sentido lúdico, né? Então, porque a criança com 2, 3, 4 anos, que é quando, a partir dos 3 que inicia, então a criança ela ainda está constituindo a condição simbólica dela, então às vezes é uma criança que consegue perceber no sentido mais concreto, então um cofrinho maior, ele cabe um sonho maior, no sentido mais concreto, então a partir do desenvolvimento é que ela vai tendo uma construção mais simbólica, então o lúdico ele é sempre utilizado na educação infantil e ele tem sempre um retorno muito positivo, porque é a forma a gente tem que conseguir falar a língua da criança, né? Não adianta a gente exigir da criança além do que ela pode oferecer naquele momento. Então, os educadores, o psicólogo, os pais que lidam com a criança diretamente têm que respeitar a fase de desenvolvimento, né? Tanto no sentido geral quanto no sentido subjetivo, né? Porque nem sempre todas as crianças vão conseguir compreender, né, o que os pais esperam na mesma fase, né? Então, a questão do lúdico é sempre um recurso, né, um instrumento que a gente tem de uma valia muito grande para conseguir trabalhar com a criança. Questão financeira, de perda, de luto, né, de sonhos, de um contexto geral, de uma estrutura psicológica. Tudo caminhando junto. Anderson, além dos cofrinhos, quais são os outros métodos para inserir aos poucos, né, na rotina das crianças? Como a Renata disse, a questão lúdica, seja para a criança, para o jovem e para o adulto, ele traz uma energia, ele traz uma parte educacional muito importante, que é quando a gente conta uma história. Todos nós lembramos hoje das histórias que fizeram parte da nossa infância, que papai e mamãe contavam. Então, essas são partes que fazem compor esta metodologia. Então, tem alguns personagens que escrevem essa história e esta evolução. Hoje tem um personagem que é legal, que é o Menino do Dinheiro. Então, o Menino do Dinheiro, ele começa com os sonhos de família. Então, ele tem a mamãe dele, que tem uma característica especial, é a Dona Previdência. Então, a Dona Previdência é aquela mamãe que faz a organização da casa, a economia doméstica, organiza, sabe quanto tem para receber, quanto pagar, se realmente naquele mês vai poder ter um passeio a mais, mas tem o papai, que é o senhor desprevenido. O senhor desprevenido é aquele pai que às vezes está preocupado demais em trabalhar, em levar as coisas para casa, mas a cabeça está um pouco voada, um pouco desorganizada. E o Menino do Dinheiro ele vai ajudando o papai e a mamãe a compor esses sonhos de curto, médio e longo. Ele vai para a escola, ele encontra o personagem do professor, que é o Rei Money, que ele quer aprender tudo sobre dinheiro, quer saber como que faz. Ele toma uma bronca numa parte da história, que ele larga a escola, Renata, e vai arrumar um emprego no Lava Jato.
Ah, mas aí Deixa ele a aprontou, educação né? de lado. Ele largou a escola para ir trabalhar, porque ele queria ganhar dinheiro. E o mais importante nessa fase é que eles estudem, aprendam toda essa questão da própria idade. E tem alguns amiguinhos, que é o Gastão, que torra o dinheiro todo, né? Depois chega uma outra personagem, que é a Vitória, que vai trazer um olhar empreendedor para essa trama. São 5 livros, hoje entrando mais no... já temos o 6º livro também, que é Em Tempos de Mudança. Então todos esses personagens, eles vão encadeando as histórias que nós temos no nosso dia a dia com as histórias dentro da sala de aula. E os alunos adoram, que eles querem saber a próxima semana, a próxima atividade, levam isso para casa, junto dos pais. Então o envolvimento da família é muito importante. Em dezembro recente agora, dezembro de 2014, janeiro de 2015, o SPC, Serasa, juntamente com o Bolsa Feliz, né, fez uma pesquisa no Brasil e concluíram que 81% das famílias, papai e mamãe, cedem aos desejos dos filhos, mediante a uma birra, mediante a uma chantagem emocional, porque hoje, infelizmente, nós temos uma família diferente de décadas atrás, onde a mulher hoje ela tem que sair para trabalhar para dar conta de um orçamento familiar que é apertado. Aumento de gasolina, de transporte, de energia, de água e tudo faz com que papai e mamãe, esposo e esposa têm que sair para trabalhar. Com isso fica aquela percepção, não, mas será que eu tenho que comprar esse meu filho? Eu fiquei o dia inteiro fora, será que eu estou deixando algo faltar? E às vezes os pais acabam, infelizmente, trocando algo do ter para com o filho em relação ao ser. Então, no nosso projeto também trabalha muito a questão da essência, dos sonhos. Você tocou num ponto essencial, que é essa troca. Eu deixo ele o dia inteiro sozinho. Renata, fala pra gente um pouquinho, quando que, às vezes, a criança tira boa nota na prova e, vou dar pra ela tal objeto, porque quando isso é saudável? Tá. Os pais precisam ter muito cuidado, né, em como tem compensado os filhos, né, assim, no sentido, as crianças, né, em todas as fases do desenvolvimento, as crianças têm responsabilidades, né, é claro que a responsabilidade de uma criança com 2 anos é diferente da responsabilidade de uma criança com 9, né, até por uma questão estrutural mesmo. Então, se os pais forem trabalhando, né, cada fase diante daquilo que a criança consegue compreender, daquilo que a criança consegue absorver, então a criança ela vai se desenvolvendo de uma forma mais disciplinada. Então a questão das trocas é um ponto muito importante, porque tem a ver com algo da necessidade, do desejo, da satisfação e do excesso e da falta. Porque geralmente a troca é quando você oferece algo melhor para aquela pessoa. Ninguém troca para perder, né? Quando você vê uma vantagem naquilo. Então, geralmente aí até os 2 anos, então a criança ela é muito instintiva, ela ainda não foi inserida na linguagem. Então a troca, por exemplo, assim, a criança pega um copo, você tira o copo e dá uma bola, para ela ir associando. Mas na medida que essa criança vai crescendo, então, e se as trocas continuarem no sentido só de uma vantagem e anulando a responsabilidade da criança, né, nessa estrutura psicológica, dentro do contexto familiar, né, porque todos os membros da família têm responsabilidades no contexto familiar. Então, as crianças têm também, às vezes os pais vão incapacitando muitas crianças, tadinho, mas ela é tão pequeno para entender isso, né? E isso acaba incapacitando a criança e fragilizando a criança no sentido psicológico. Então, as trocas, elas são interessantes quando se tem uma negociação em que os 2 lados estão sendo favorecidos, não só para satisfazer um capricho da criança ou a ausência dos pais, né? Porque hoje em dia a gente trabalha muito com pais adoecidos porque se culpam, às vezes porque não tem condições de dar tudo que o filho precisa, né? Tudo que o filho deseja. Então, às vezes os pais se escravizam muito aos desejos dos filhos, né? E aí a dinâmica familiar, a criança tem que compreender a dinâmica familiar que ela está inserida. E sempre vai ter alguém que vai ter algo melhor,
algo de mais-valia. Só que os pais precisam trabalhar com as crianças aquilo que é daquela dinâmica, né? Assim, o valor que tem, o esforço, o sacrifício que os pais fazem. Então, às vezes, os pais adoecem muito por um sentimento de culpa mesmo, né? Assim, de não poder dar tudo que a criança precisa e acaba se escravizando. Então, esse dar tudo que a criança precisa, né? Não ter essa economia financeira no sentido subjetivo de investimento, é o que vai influenciar para que essa criança cresça sempre insatisfeita, porque ela sempre quer ter algo novo, ela sempre quer satisfazer a qualquer custo o desejo, a vontade, aí vem as birras, né? Então, às vezes os pais não conseguem negociar. Então, quando as trocas elas começam a perder o controle ao sentido do que é um benefício natural, quando você realiza suas responsabilidades, e o que é um benefício obrigatório. Ah, eu vou estudar porque aí no final do ano eu ganho um videogame. Né? Então, existe essa diferença que precisa ser trabalhado para que a criança ela cresça e se torne um adulto disciplinado, que consiga suportar as dificuldades, as frustrações, né? Essa questão, inclusive, social da desigualdade também. Você falou das birras. Só existe birras porque os pais deixam ou isso já é um instinto de criança? Tá, é claro que tem o instinto, mas tem a permissão. Né? Assim, quando os pais entram nessa lógica sempre de ceder, porque se ausentam, porque tem que trabalhar o dia todo, porque não tem condição de dar tudo que o filho pede, e as birras é como se fosse um rompimento da relação de autoridade. Então, é como se a criança estivesse enfrentando aquela posição dos pais. E nesse enfrentamento, principalmente no momento de birra, se os pais cedem nesse momento, a criança não vai mais querer negociar. Ela vai querer ser atendida imediatamente, sempre nessa base. Então, por exemplo, as birras elas se configuram muito a partir de uma indisciplina dos próprios pais. Isso é porque os pais pulou a fase do não? Você não pode fazer isso, você não vai ter esse brinquedo. Às vezes não do pular, mas dos pais se indisciplinarem também. Ah, não pode, mas aí da birra pode, né? Então tem essa indisciplina dos pais e que a criança vai ficando indisciplinada também, né? Então as birras elas acontecem com esse rompimento de que os pais, eles de uma certa forma, às vezes até inconsciente, abrem mão da autoridade, né, para ceder aos desejos dos filhos por uma questão de culpa, né, assim, de insatisfação que os pais têm. Então, os pais são o espelho das crianças. Então, as crianças acabam que vão projetar aquilo que os pais projetam. A criança vai reproduzir aquilo que os pais produzem. Né? Então, essa questão da birra, principalmente se a criança é atendida no momento da birra, a criança vai crescer e vai se tornar um adulto sem negociações. Anderson, qual que é a melhor fase para começar a falar em dinheiro com as crianças? Bom, a partir dos 3 anos, a gente já trabalha com o dinheiro. Talvez a questão legal com as famílias seja qual idade eu introduzir a mesada. Qual idade dar um pouco mais de autonomia para uma criança. Então, nós recomendamos que a partir dos 7 anos já seja introduzido a mesada junto das crianças. Mas não é aquela mesada de entregar o dinheiro e o filho vai ter que se virar, não. O pai precisa entender que ele ainda é a orientação maior para o filho, assim como o professor na escola. E existe uma técnica interessante que a gente trabalha para que o pai entenda qual a necessidade de um filho de 7 anos e uma necessidade de um filho de 10 anos. Então, a estratégia, o que nós trabalhamos, o que nós orientamos é o seguinte: o papai e a mamãe vai pegar uma agenda e vai anotar em uma única folha o nome daquela criança. Então, por lá, por exemplo, tem a Maria Clara e o Arthur. São 2 filhos, um de 7, um de 8 anos e um de 3 anos, um de 10 anos, por exemplo.
Então, não vamos contar para os filhos, vamos anotar durante todo o mês o que o filho pediu de dinheiro, seja para o lanche da escola, seja às vezes no final de semana que ele quer comprar um bonequinho, uma boneca, um brinquedo. Ao longo de um mês nós vamos perceber qual que é a necessidade daquela criança. Porque nós temos hoje pais que estão na classe A, na classe B, na classe C, D e E, que têm necessidades diferentes, mas a metodologia é a mesma. A gente vai anotar por 30 dias e no final desse período eu vou verificar, olha, o meu filho, o Arthur, por exemplo, ele gastou 50 reais no mês. Então, qual que é a estratégia? A partir desse momento, papai e mamãe vai começar a conversar com ele. Aos 7 anos não pode ser introduzida a mesada de forma instantânea, nós vamos pôr semanada, depois de 2, 3 meses, quinzena e depois mês. Mas com uma estratégia do seguinte, da mesada que o filho ganhar, a metade daquele dinheiro tem que ir para os cofrinhos. A outra metade ele pode gastar. Porque ele vai crescendo com a percepção de que todo o dinheiro que ele ganhar, seja como estagiário, a hora que ele tiver 17, 18 anos, na faculdade, o primeiro emprego, né, após a graduação, por exemplo, ele pode guardar metade daquele dinheiro. Óbvio que ao crescer, ter família, ele não vai guardar mais 50%, mas ele vai continuar tendo a percepção de que alguns sonhos são rápidos. De 3 meses para a criança, para o adulto passa a ser de 1 ano. O sonho de médio prazo, a hora que ele cresceu, já é sonho que vai de 1 a 10 anos. E o sonho de longo prazo é aquele de 10 para cima, ou seja, mais do que 10 anos. Então, se eu começo com a mesada desde os 7 aninhos, com 8, com 9, com 10, a criança já vai percebendo que é gostoso guardar dinheiro para imprevistos. E tem uma estratégia mais legal ainda, são inúmeras, mas a segunda, para a gente finalizar essa parte. Muitos de nós já perdemos emprego, nós já ficamos frustrados. Como, Renata, Brunielli, todos nós que estão nos vendo agora, como que eu poderia ensinar para uma criança, um jovem, a lidar com essa frustração de perder algo? Então a estratégia é a seguinte, instituiu a mesada, 2 meses do ano não tem mesada. Quais meses? Não sabemos. Por quê? Porque aí a criança ela vai se prevenir para um período de seca, para um período onde ela não vai ter. Então nós temos aí a formiga e a cigarra, que ilustra muito bem isso, né? A formiga lá trabalhando, guardando, e a cigarra só cantando, aquela fábula já de domínio público, e muitas das vezes a criança já vai perceber que ela tem que guardar, porque vai vir período de escassez, como nós estamos passando agora, num processo, numa economia que está aí com a alta inflação, falta de dinheiro, aumento do desemprego, não vende carro, gasolina, impostos aumentando. E aí, aquelas famílias que se planejaram, aquelas crianças que se planejaram, hoje eles têm reservas. Já é um estímulo para a economia, para as crianças, vamos saber economizar, porque um dia pode ser que não tenha. Exatamente, um dia vai faltar. Antes de 1994, antes do Plano Real, nós vimos numa situação que papai e mamãe tinham em casa estoques de arroz, de feijão, vocês devem se lembrar, quem está nos assistindo aí, alguns não. Né? Ontem eu estava numa sala de aula e os meus alunos queriam saber sobre a inflação, porque eles não nasceram depois de 94, eles não viveram essa parte. Então, antes daquela época era assim, o que ganhava no dia tinha que correr ao supermercado porque os preços iam aumentar. Depois de 94 para cá, nós entramos numa economia mais estabilizada e que o consumo foi a bola da vez. E hoje nós precisamos fazer o contrário, nós precisamos dar sustentabilidade ao planeta. Água, sustentabilidade, questão de ambiental, de energia, de poluição e sustentabilidade do bolso, começando desde cedo. No mundo tão tecnológico que a gente vive, há formas de ajudar esses pais a instruir as crianças? Sim, hoje, principalmente para os pais, por se tratar de uma metodologia, de uma educação financeira que é comportamental, é interessante que nós não fiquemos presos a softwares, a planilhas. São ferramentas importantíssimas, mas o que manda é o comportamento. Então, nesse caso, os aplicativos são muito bem-vindos, as planilhas financeiras para fazer um controle é muito bem-vindo, mas lembre-se, planilhas hoje não conseguem educar as pessoas. Se nós acessarmos hoje sites de busca, em menos de um segundo eu consigo mais de 850 mil planilhas. E, infelizmente, o Brasil é um país analfabeto financeiramente. Principalmente dos aplicativos, né? Isso. Tem muito o que falar ainda sobre esse tema, e se você ainda tem dúvida sobre o assunto, fique com a gente. O Voz da Comunidade volta já já.
O Voz da Comunidade está de volta. O tema de hoje é educação financeira. Será que você entende um pouquinho sobre o assunto? Sabe passar isso para os seus filhos? E falando em economia e educação financeira, hoje em dia cria-se um grande preconceito, né, em estudar economia, em passar isso para os filhos. Como que está hoje em dia isso, Anderson? Já está mais leve? Às vezes fala, economia, eu não vou estudar não, porque é uma coisa muito difícil. E aí a criança já cresce com aquela ideologia. A mesma coisa com algumas disciplinas, né? A matemática é difícil, porque papai achava difícil, mamãe, titio, aí passa aquela questão do senso comum. Né? Hoje, a educação financeira, ela está acima da questão econômica. Então, a economia, ela estuda muito a questão de mercado, a questão de demanda, a questão de percepção e a questão psicológica. Hoje, ela é muito importante dentro da economia. Né, da que a gente chama de psicologia econômica. Só que os pais hoje, as famílias, elas estão tão preocupadas em trabalhar para levar o sustento para casa, que chega em casa cansado, não tem tempo para ler um jornal e quando lê não pega a parte de economia, de, por exemplo, o que é uma Selic, qual a importância dela na minha vida, será que eu posso ensinar isso para os meus filhos? O aumento dos juros, quando ir ao supermercado, eu preciso levar o meu filho. Ah, mas assim, tem educadores, consultores financeiros que falam assim, não leve a criança no supermercado. Não, é o contrário. Leve a criança para o supermercado, explique para ela o que é preço, o que é valor, o que pode ser comprado naquele mês, o que aumentou do mês passado. Então, para que os pais percam esse medo de que educação financeira é uma coisa difícil, complicada, de outro mundo, pelo contrário, é uma coisa muito fácil que está ligada ao comportamento que a gente tem todo dia em relação ao dinheiro. Então tem um ditado que diz que o dinheiro não aceita desaforo. Então eu não posso maltratar o dinheiro, eu tenho que entender que ele é fruto do meu suor, é um salário, um dinheiro abençoado e ele tem que trazer coisas boas. Né? Muitas das vezes a gente entende que algumas pessoas falam assim, dinheiro é mau, dinheiro traz coisas ruins. Não, o dinheiro simplesmente é um meio para que você possa passar mais tempo com a sua família, para que você possa viajar, ter um carro que possa te levar e trazer onde você precisa ir. E as crianças precisam entender que há os limites. Por isso a gente estipula os sonhos de curto, que é aquele sonho que todo ano o adulto pode resolver. O sonho de médio, ele vai gastar um tempinho a mais, tem que ter paciência, cuidar um pouquinho dessa ansiedade, que é um mal do século XXI nos dias, né, na atualidade. E o sonho que demora um pouco mais, que é a independência financeira. Ou seja, a partir de quanto tempo eu vou poder parar de trabalhar? Hoje o INSS está com o fator previdenciário, tirando toda a esperança de qualquer trabalhador hoje de se aposentar com salário digno. Se nós fizermos uma pesquisa, e as pesquisas recentes mostram que o brasileiro ele quer se aposentar e continuar trabalhando. Não é porque ele quer se manter ativo no mercado de trabalho, é porque ele precisa, ele não vai conseguir manter o atual padrão de vida. E nós temos um péssimo hábito, nós não conseguimos planejar em longo prazo. Nós não fomos treinados, educados para planejar com 5, 10, 15 anos. Quando a gente fala isso, a pessoa, não, mas isso é um absurdo, se eu morrer amanhã? Mas, e se você viver até os 105 anos de idade, como está previsto? Como que vai ser a sua vida financeira? E por falar em economia, tem uma escola aqui em Divinópolis que já inseriu na grade escolar dos alunos um método de ensinar os pequenininhos já a poupar. Veja na reportagem. João Henrique tem apenas 5 anos, mas já cuida do próprio dinheiro. Com o cofre cheio, ele já sabe o que vai comprar. É para mim comprar um videogame. A iniciativa de ensinar o João a guardar dinheiro foi da mãe. Diariamente, ela anota todos os gastos e ensina para a família como é importante economizar. Sempre anoto minhas despesas, o que eu vou gastar, o que eu não vou, com as crianças, ensinando que se elas guardar, lá na frente elas podem comprar o que elas querem. Se elas juntarem, elas mesmas vão comprar o que elas querem. Então, dão muito mais valor quando elas compram do que quando ganham. Depois de aprender com a mãe, foi hora de aprimorar os conhecimentos na escola. O João ficou ainda mais disciplinado quando começou a estudar educação financeira. Disciplina compartilhada com os coleguinhas de sala de aula. Eu aprendo que economizar é bom para a gente realizar sonhos. Estou juntando para comprar
uma boneca da Monster High. Aquela gaiola foi uma proposta, né, que eu desenvolvi com os alunos aqui do 4º ano, porque um dos pilares do DSOP é poupar dinheiro para comprar sonhos, realizar sonhos. Então, do lado de fora, está tudo aquilo que os alunos conseguiram comprar guardando o seu próprio dinheiro. Então, representa os sonhos realizados. E o que está dentro lá também tem vários bilhetinhos, né? Que são as coisas que eles pretendem comprar. Então, significa que os sonhos ainda estão guardados, esperando, né, que essa gaiola se abra e que eles possam ser realizados também. Os resultados podem ser mensurados pelas atitudes observadas em sala de aula. Durante as aulas, né, surgem comentários das crianças sobre sonhos que eles têm, o que eles podem estar fazendo daqui a alguns anos, que eles se preocupam em ter casa, carro e eles sabem que precisam poupar para que isso aconteça, que eles não podem gastar dinheiro à toa, porque senão não vão conseguir realizar esses sonhos. O projeto começou em julho de 2014 e hoje abrange 140 alunos de 3 a 11 anos de idade. A proposta da instituição é aplicar a educação financeira dentro de sala de aula para que os alunos possam levar os ensinamentos para dentro de casa. E a relação com os pais sobre a educação financeira começou do interesse dos pais em ver o que a gente poderia estar economizando aqui na escola. Às vezes uma fantasia, uma coisa que era um a mais que gastava, o que a gente poderia estar fazendo, né? Com isso, a escola começou a perceber que era interessante trabalhar a educação financeira, primeiro com os alunos, mas que só com os alunos não adiantaria. Tinha que trazer os pais para dentro dessa escola e ensinar os pais também um pouco de educação financeira. Para os educadores, a má formação da educação financeira na infância resulta em um adulto sem controle econômico. A gente trazendo isso para dentro da sala de aula de uma forma lúdica, de uma forma desde o início, né, desde os pequenininhos, ainda na fase de pré-alfabetização, e levando esse projeto ano a ano, o livro crescendo junto com eles, faz com que os alunos entendam que dinheiro é sim importante, que ter valores é importante, mas que, além disso, o valor do ser também é importante. Pode ficar tranquila, professora. A lição foi bem ensinada. Eu deixei de comprar bala, chiclete, um monte de coisa. Ele ensina para nós, né, que nós não devemos gastar todo o dinheiro que nós juntamos e gastamos, porque se nós gastamos, às vezes nós olhamos para uma loja, um brinquedo ou um videogame, resumindo, brinquedos, que você fala, nossa, eu podia ter juntado um pouco mais para comprar esse brinquedo. Realmente uma ótima iniciativa e fica a dica para as outras escolas. Anderson, inclusive você está nesse projeto, né? Fala um pouquinho sobre o projeto. Sim, esse programa de educação financeira, ele tem 3 pilares importantes, que é trabalhar com a formação do professor, que em nenhuma grade curricular hoje tem a disciplina de educação financeira, tem matemática financeira, tem economia, administração, ferramentas importantes, mas não tem essa formação. Então, o primeiro passo eu trabalho junto das escolas, capacitando, treinando o professor. Primeiro, para usar na vida dele. Ele, hora nenhuma, vai conseguir ensinar algo que ele não sabe, que ele não pratica, que ele não acredita. No segundo momento, o professor recebe uma capacitação pedagógica, oficinas, trabalhos em contação de história, músicas, como que ele vai trabalhar o ano inteiro esta metodologia. No segundo passo, a gente envolve os pais com palestras, workshop. Nesse momento, a gente vai testar o perfil financeiro dos pais e hoje, infelizmente, são muitos endividados. Então, a gente ajuda a escola, né? Diminui um pouco da inadimplência e hoje é um foco nas escolas particulares, infelizmente, então a gente vai trabalhar também nessa questão e nesse relacionamento com a escola, em ser uma escola que vai buscar gerar uma quantidade, pessoas, uma geração de pessoas que são sustentáveis financeiramente. Juntamente com todas as disciplinas que são importantes, hoje a educação financeira ela vem se mostrando como um diferencial de levar e criar uma geração de pessoas que tenham autonomia para a realização dos seus sonhos. A gente não quer criar aquele tio Patinhas, aquela pessoa avarenta. Nós precisamos criar pessoas que tenham a percepção
que o dinheiro pode realizar alguns sonhos e outros sonhos o dinheiro não compra. Renato, o Anderson falou bem dos pais e da escola trabalhar junto nesse aspecto. Qual que é a importância dos pais andarem junto com as escolas, principalmente na educação financeira das crianças? Na verdade, os pais são os responsáveis, né? Assim, os pais, quem assume a função dos pais são as pessoas responsáveis para educar os filhos, né? Então, a educação vem desse contexto familiar, né? A educação vem de casa. A escola, ela vai fazer a escolarização, então ela vai transmitir a questão do ensino, né? Dessa questão das disciplinas. Então, acho que o importante é uma iniciativa muito interessante, porque se tiver um reforço da escola dentro daquilo que já vem sendo trabalhado em casa, ou inclusive de estimular uma criança a questionar os pais, né? Se eu aprendi isso na escola, por que aqui na nossa casa não é dessa forma? Então, se não houver uma parceria dos pais com a escola, porque às vezes os pais, assim, na sociedade atual, em que não se tem mais uma distinção de consumo para o consumismo, né? Então tem esse embaraço de até onde uma pessoa ela paga o preço para desejar, para comprar, para adquirir, para investir. Então, se não tiver um trabalho de uma parceria, é claro que isso vai tendo um prejuízo maior em questão da disciplina, né? Assim, no sentido financeiro mesmo, de como que essas crianças vão crescer e de como que elas vão compreender a questão de adquirir, né, bens, objetos e das relações. Hoje em dia a gente vê assim, né, a gente trabalha muito, a gente se depara muito com as relações muito comercializadas, né? Então, inclusive o amor é comercial, né? Assim, tudo tem um preço hoje, né? Então, às vezes as crianças elas vão crescendo, sendo educadas no sentido de que tudo tem um preço e tudo é comprável, e não é assim. Então, se não tiver essa educação financeira, essa questão, né, do limite, das frustrações, de tudo isso que envolve a estrutura psicológica de uma criança, então essas distinções, isso vai se atropelando com o passar dos anos. Então, um adulto descontrolado, desregrado, às vezes sem conseguir estipular valor àquilo que faz, àquilo que tem, né? Como se tudo, já que eu posso comprar, para que eu vou cuidar disso? Porque eu perco e compro outro, né? Então vai virando, porque o ser humano por si só, por estrutura, ele é insatisfeito, né? Então acho importante essa parceria dos pais com a escola, mas uma dosagem, assim, os pais não podem transmitir toda a responsabilidade para a escola, né? Então, eu também trabalho em instituição, não é numa instituição escolar, mas principalmente nas instituições, então os pais tendem, a família tende a transmitir a responsabilidade. Então se agora a criança está lá, então a responsabilidade é de vocês. Nós vamos pagar, principalmente as escolas particulares, então os pais, muitos, né, não estou generalizando, mas muitos pais foram educados assim e reproduzem assim, se eu estou pagando para o meu filho estudar, então a escola tem que fazer tudo. Né? Então, a escola que vai educar, que vai cuidar, que vai dar afeto, que limite. Então, é preciso ter uma parceria para que a criança consiga, em todos os meios, nos laços sociais, nas relações interpessoais, ter uma noção, né, da relação com os outros, com o objeto, com o dinheiro, a questão do valor, do preço e do limite. Você falou de valor, preço. Hoje em dia confunde necessidade e desejo? Geralmente, né? Se a gente for pensar no consumo para o consumismo, né? Assim, o consumo ele está ligado à necessidade. Então, trabalhar com a criança aquilo que é necessidade. Eu quero uma boneca, tá? Né? Mas eu quero a boneca tal.
né? Então, que é às vezes um valor mais alto, e aí trabalhar essa necessidade, então, aí esse valor. Nem sempre o objeto mais caro, às vezes vai ser o melhor objeto, vai ser o objeto que vai durar mais, né? Então, é importante trabalhar com a criança orientando, igual a gente falou no bloco anterior, respeitando as fases do desenvolvimento, né? O que é da necessidade, o que é do desejo, como é que é a dinâmica da família, como que a família se relaciona com o dinheiro, não só no sentido da razão, né, assim, daquilo que pode ser adquirido e o que o dinheiro compra, mas no sentido subjetivo, do afeto, do investimento, né? Então, será que vale a pena pagar o preço para realizar todos os desejos? Anderson, você tem um filho, como que funciona em casa? Bom, em casa é muito legal porque as pessoas falam assim, filho de professor, filho de matemático, de educador financeiro, tem que fazer as coisas todas certinhas. Mas não, nós somos pessoas normais, muitas das vezes nós que somos educadores financeiros também temos que nos policiar em relação ao desejo e à necessidade que você tem em relação aos momentos que a gente passa na vida. E em relação ao meu filho, por exemplo, é muito tranquilo, porque desde cedo, né, bem quando ele tinha 2, 3 aninhos, já se começou a perceber esta questão da necessidade de ele entender o que custa mais caro, o que é mais barato, a diferença, se é uma marca A, uma marca B, por que a mamãe está comprando uma marca A, uma marca B. E nós tivemos, né, a escolha familiar da minha esposa Débora, por exemplo, ficar um longo tempo com o Arthur, né? Então ela ficou com ele 7 anos. Então nessa questão familiar nós somos um pouquinho arcaicos, né, em relação à formação familiar. Nós escolhemos, assim, nós vamos ficar um pouco mais tempo com a esposa junto com o filho para dar todo esse trabalho, toda essa atenção. Agora, nos dias de hoje, ela já voltou a trabalhar, é uma empreendedora também, e a gente já vê outras dificuldades. Ontem nós estávamos fazendo dever com o meu filho até as 10h20 da noite. Mas nessa questão de dinheiro, foi por exemplo. Então, sempre ele ia comparando o que custava mais caro, o que custava mais barato. Teve um episódio que nós fomos ao shopping e ele pediu a semanada dele para comprar um carrinho. E queria sair com o dinheiro na mão. Quando você diz semanada, é a mesada semanal. É a manada, isso, é a mesada dele, a gente divide por semana para ele poder trabalhar naquela semana. E ele pegou o dinheiro, era para comprar um carrinho, e perdeu o dinheiro dentro do shopping. Pediu um outro dinheiro. Novamente, eu falei assim, eu vou te emprestar R$5. Ótimo, comprou o carrinho, se divertiu, nós fomos almoçar, etc. Voltamos para casa, eu fui no cofrinho dele. Filho, agora vamos sentar que você tem que pagar o papai. Né? Então, você vai ter que pagar o papai mais R$5, porque R$5 era da semanada, o papai estava te dando agora. Não, pai, mas isso é injusto. Então, naquele momento, ele percebeu que muitas vezes a gente perde dinheiro. Né? Essa semana, ele tem um compromisso de pegar o livro na biblioteca da escola e devolver. É o compromisso dele. Ele esqueceu o livro, ele guardou o livro tão bem guardado que esqueceu. Multa de R$3. Saiu de onde? Do cofrinho. A mesma coisa que eu já contei para ele, que eu já sofri uma multa de trânsito por alguma infração, né? Nós somos pessoas normais, eu tive que pagar. Ele falou assim, não, papai, é um desperdício. A mesma coisa ele falou ontem, R$3. Olha, você vê, é um dinheiro que vai e não volta. Então, eu ensinei para ele essa questão, eu acho que é muito na prática. Óbvio que ele senta comigo várias vezes para fazer leituras, né? E isso envolve também a educação financeira. É uma pergunta, acho que os dois podem responder. Quando os pais são inadimplentes, pode gerar filhos do mesmo forma, que gasta excessivamente? Às vezes a criança vê, não, minha mãe estoura o limite do cartão de crédito, vou fazer da mesma forma. Ou não, tem criança que já fala assim, não, isso não é legal, ela está passando por uma situação. O que vocês acham? Bom, posso responder? Existem os dois extremos. Eu atendo hoje, já deve ter mais de 3 anos que eu trabalho de forma direta, é o que eu faço todos os dias. Então eu trabalho como consultor, como educador, como terapia financeira também, atendendo casais. Então a gente vai buscando entender o que está acontecendo. Então tem pessoas que a gente passa mais tempo e a gente consegue fazer esse diagnóstico. Então eu tenho casos nos quais os pais eram inadimplentes e os filhos nunca vão querer ser inadimplentes.
Então eles estão no extremo. Olha, eu vi meu pai no vermelho, eu vi o meu pai sofrendo, ficando nervoso pela falta de dinheiro, eu nunca quero passar por isso. Então ele poupa, só que às vezes poupa demais. Então aí o nosso maior desafio é equilibrar. Então o nosso maior desafio, seja na natureza, juntamente com nós seres humanos, é entrar num equilíbrio. E eu tenho pessoas que são espelhos dos pais e me falam abertamente, olha, esse meu comportamento é porque eu faço igual minha mãe, né? Ela comprava muito, então eu também gosto de comprar, eu gosto de me enfeitar, ou o filho eu quero ter carro caro, ou uma moto, etc., porque eu aprendi isso com meu pai. Então nessa questão tem-se os dois casos, tanto do lado positivo, o lado negativo, e esse nosso objetivo, o nosso desafio é equilibrar isso, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Você quer completar? Fica à vontade. Sim, e pensando, né, nessa abordagem mais psicológica, de que existe a identificação, né, da família inicialmente, só que a criança também, a parte do desenvolvimento, ela vai criando mais autonomia, mais independência, então existe também a escolha, né, a gente não tem como reduzir. É claro que o gesto dos pais, a referência, né, assim, as atitudes dos pais vão nortear a estrutura da criança, né? Mas no momento do desenvolvimento, tem um momento que a criança ela vai ficar mais independente, com mais autonomia, podendo fazer escolhas, né? Então a gente não tem como reduzir a mesma coisa, então todo pai que usa droga, o filho também vai usar, né? Então tem as extremidades e tem esse equilíbrio e tem a escolha, né, do que a criança, às vezes, o pai é assim, mas talvez a mãe não seja, então vai depender, nem sempre, os pais são as primeiras figuras, mas nem sempre as crianças vão se identificar primeiramente com os pais, às vezes pode ser com o avô, às vezes com o vizinho, vai depender da relação que essa criança vai estabelecer. E como que ilustra para as crianças, o seu amiguinho tem tal carrinho porque ele tem condições financeiras maiores que a sua? De forma assim, prática, como falar isso para as crianças? As crianças, elas são muito transparentes, é muito legal que quando a gente trabalha com elas, elas são bem assim claras em relação ao que elas querem, ao que elas expressaram. Às vezes, agem, na maioria das vezes, sem maldade, mas entender que existem diferenças na sociedade, né? Existem as pessoas que elas conseguiram guardar um pouco mais de dinheiro, ou elas têm uma empresa na qual aquela receita vem de várias fontes para aquela família. Às vezes já tem uma história de um DNA financeiro, na qual o vovô já tinha um sítio, uma fazenda, poupando, fez com que houvesse aquela prosperidade maior. E aquele que ainda tem pouco, ele pode alcançar. E o mais importante, a gente ensina também essa questão do doar, do trocar, do perceber que não é só a questão financeira e do ter que importa. Tirando aqueles carrinhos, tirando roupa, somos todos iguais, né? Então, nessa questão do sonhar, ele traz muito essa questão da essência. Então, a criança, ela percebe isso muito mais do que os adultos. Ao passar dos anos, infelizmente, que a gente vai ficando, infelizmente, como Shakespeare dizia, né, tão cruel, se nós tirássemos de uma criança a capacidade de sonhar, e nós adultos perdemos isso e trocamos por coisas. Nós temos que trocar por momentos felizes. Anderson, é realmente um tema muito interessante, mas para encerrar, deixa algumas dicas para os pais inserirem essa educação financeira na rotina das crianças de forma prática. Forma prática. Jantar com a família, ou o almoço de domingo, do sábado, tem que envolver outros assuntos. Desliga a televisão e vai conversar sobre sonhos. Então, o papo da família não vai ser cortar gastos, não. Primeiro nós vamos motivar as crianças. O que elas querem? Se quer, vamos pensar bem alto. Se quer ir para a Disney, se quer fazer um intercâmbio, se quer fazer uma viagem, seja aqui para uma praia próxima, seja para a Serra do Cipó, um hotel fazenda, ou para o shopping, que seja. Quais são os sonhos daquela família? Ok, o papai tem que ter sonho, a mamãe tem que ter sonho, e os filhos? Sonhos coletivos e individuais. Ok, definimos os sonhos. Agora, está apertado, a situação está no vermelho, de onde vai sair dinheiro?
Então agora é a hora de colocar as crianças para trabalhar. Na questão de economizar energia, na hora de tomar banho, economizar água, lista de supermercado, ir ao supermercado. Se você colocar as crianças para trabalhar em prol, para ser os agentes da economia, eles vão fazer o dever de casa. E nesse momento o pai vai começar a ganhar novos hábitos, para que reduza um pouco a questão de cartão de crédito de forma excessiva, que aquela quantidade de pares de sapatos ou de coisas que o homem compra, tanto o homem e a mulher compram, né? Alguns falam que a mulher compra mais, nós vamos morrer, vamos ficar sem descobrir essa resposta, mas é preciso reduzir algumas coisas. Mas, como nós estávamos falando, eu só posso perder alguma coisa se eu for trocar por algo que vai me dar prazer. Então, o reduzir e o economizar tem que ser trocado pelos sonhos. Envolva as crianças, coloque elas para desenhar aqueles sonhos. Nós temos várias crianças que dão exemplo, dão show em relação ao ato de economizar, de poupar, de sair com aquele dinheiro que realmente precisa. E os pais precisam entender que a educação financeira ele perpassa pela família, e papai e mamãe também tem que tirar um pouquinho de tempo para aprender essa nova disciplina, essa nova forma de ser feliz. Realmente um tema muito interessante, mas o Voz da Comunidade de hoje chegou ao fim. Hoje eu recebi aqui no estúdio da TV Pitágoras o educador financeiro Anderson Gonçalves. Muito obrigada pela sua participação. E a Renata Alves Chagas. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana e até a próxima. Tchau!